Esta é Cingapura, um país insular na ponta da Malásia, ligeiramente menor que a cidade de Nova York, lar de 5,6 milhões de pessoas. Apesar de seu tamanho pequeno e mão de obra modesta, o país tem uma produção econômica de quase meio trilhão de dólares americanos, tornando-se a 33ª maior economia do mundo, superando países muito maiores como os Emirados Árabes Unidos, Vietnã e até mesmo a Malásia, o país diretamente ao norte que possui mais mão de obra, mais terras e até mais recursos naturais. Esse impressionante PIB é distribuído por uma população de menos de 5,5 milhões de pessoas, o que significa que o país tem um PIB per capita de 73 mil dólares, colocando-o em linha com os países mais produtivos do planeta. Em teoria, o país é uma democracia multipartidária, mas, na prática, tem sido governado por um único partido desde sua independência, em grande parte porque o partido é muito popular e permitiu que o país oferecesse um grau de consistência econômica difícil de igualar, evitando em grande parte as armadilhas que surgem do poder político não contestado. O crescimento tem sido incrivelmente forte. Obviamente precisou ser para sair de onde estava há 50 anos para onde está hoje, mas mesmo nas últimas 2 décadas a economia quadruplicou de tamanho e só foi realmente desacelerada pela crise financeira asiática, pela crise financeira global e pela Covid-19. E mesmo assim não desacelerou por muito tempo. Finalmente, a indústria. O país é hoje lar de várias indústrias extremamente valiosas. É um dos maiores negociadores de petróleo do mundo, apesar de não ter muito petróleo próprio. Possui uma indústria de manufatura robusta e técnica surpreendentemente. E, é claro, há ainda o seu papel como um centro financeiro global. Não é líder mundial em nenhuma dessas indústrias por si só e não desenvolveu realmente empresas domésticas que concorrem no cenário mundial. Mas nem sempre foi assim. Cingapura, apenas 5 décadas atrás, era um país desesperadamente pobre, ainda sofrendo com uma longa história de ocupação. O sucesso concentrado que essa pequena ilha conseguiu alcançar em tão pouco tempo é por isso que tantos economistas e comentaristas estão entusiasmados com a ideia de outros países replicarem esse sucesso e se tornarem a Cingapura de suas respectivas regiões. De qualquer forma, se uma ilha pobre desprovida de recursos e capital político global pode se tornar uma das economias mais ricas do mundo, então é lógico pensar que praticamente qualquer economia poderia alcançar o mesmo feito. Infelizmente, o sucesso de Cingapura será extremamente difícil de replicar, e a combinação exata de fatores que o país tinha basicamente não existe em nenhum outro lugar do mundo. Outro mal-entendido comum é que o sucesso de Cingapura dependeu de indústrias glamourosas que ocorrem em arranha-céus de vidro. É fácil entender por quê, com fotos de Marina Bay, histórias sobre bilionários de todo o mundo tornando-a sua casa e até mesmo representações em filmes modernos. Mas a realidade é bem diferente, e até mesmo a maioria dos economistas ignora o que realmente fez de Cingapura um sucesso desde o início. Então, o que as economias comuns podem aprender com o desenvolvimento rápido de Cingapura e como isso pode ser aplicado aos seus próprios países? O que fez de Cingapura tão bem-sucedida e por que é quase impossível replicar esse sucesso em outros países ao redor do mundo? Mesmo que você viva em um país que esteja indo tão bem economicamente quanto Cingapura, o início da história de Cingapura como uma nação independente foi bastante incomum. Enquanto muitos países ao redor do mundo tiveram que lutar amargamente para conquistar a independência ou, na melhor das hipóteses, negociá-la com o país do qual a estavam reivindicando, a independência foi meio que forçada para Cingapura. A pequena ilha era, em um momento, um estado da Malásia e ao longo de sua história foi usada como um porto comercial por impérios coloniais. Isso levou a região a se tornar muito diversificada, mas também muito tensa entre todos os grupos que a chamam de lar. Após a Segunda Guerra Mundial, após uma ocupação japonesa, Cingapura teve que ser reconstruída praticamente do zero. Nas décadas seguintes, era basicamente apenas uma favela do tamanho de uma cidade, com a maioria dos habitantes vivendo na pobreza completa. Sentindo as tensões que poderiam surgir de um grupo tão diversificado de pessoas vivendo em um ambiente tão hostil, Cingapura foi separada da Malásia em 1965. A primeira coisa que o novo país tinha a seu favor era um tipo único de autoritarismo benigno, se é que isso é possível. O novo governo sabia que, para o país ter alguma esperança de resolver seus problemas, precisaria de uma mão forte e decisiva, e foi exatamente isso que conseguiram.
Uma das primeiras coisas que o governo fez ao chegar ao poder foi recuperar vastas extensões de terra de propriedade privada a preços abaixo do mercado para construir habitações públicas acessíveis. Quando as pessoas argumentam que sua economia deveria ser administrada como a de Singapura, normalmente ignoram esse detalhe. Qualquer política dessa escala em qualquer economia avançada ao redor do mundo hoje em dia seria praticamente um suicídio político. A habitação ainda é altamente controlada no país até hoje, com uma mistura única de planejamento central e livre mercado. Os impostos de renda em Singapura são famosamente muito baixos. A partir deste ano, as alíquotas de imposto de renda atingem no máximo 24%, e isso é apenas para pessoas que ganham mais de $1 milhão de Singapura por ano, ou cerca de $750 mil americanos. No entanto, ao mesmo tempo, 20% dos salários dos trabalhadores são obrigatoriamente retidos pelo governo, mas, em vez de financiar gastos governamentais, esse valor é depositado em um grande fundo de investimento comunitário que as pessoas podem usar para dar entrada em uma casa subsidiada. Além disso, 20% adicionais são fornecidos pelo empregador do trabalhador como contribuições para o mesmo fundo, que também é usado para financiar aposentadoria e cuidados de saúde. Isso significa que, no mínimo, as pessoas em Singapura estão economizando pelo menos 36% de sua renda, o que é o dobro da taxa de poupança média dos Estados Unidos. Singapura também tem poupadores muito diligentes, mesmo fora dessas medidas de poupança forçada, com o residente médio mantendo 54,6% de seus ganhos. Uma alta taxa de poupança significa muito pouco se as pessoas do país não estiverem ganhando muito. Então a próxima coisa que o governo teve que fazer foi atrair indústrias que fizessem sentido na pequena nação insular. No início, o país tinha poucas vantagens em relação aos seus maiores pares regionais, que tinham mais pessoas, mais recursos e mais terras para montar operações. Mas Singapura ainda tinha alguns trunfos na manga, e talvez a maior vantagem global do país seja sua incrível posição geográfica na ponta do Estreito de Malaca, que é a rota de navegação mais movimentada do mundo. A razão pela qual o país existia como um porto comercial nos dias coloniais era exatamente a mesma. Mas agora as pessoas do país têm a oportunidade de se beneficiar dessa posição para si mesmas. Uma das maiores indústrias de Singapura hoje em dia está muito longe do glamour das finanças globais, é basicamente um posto de gasolina para os navios de carga do mundo. À medida que a Ásia se desenvolveu como centro de manufatura de baixo custo e países ao redor do mundo começaram a comercializar mais intensamente entre si, Singapura criou importantes instalações de petróleo para trazer petróleo de países do Pacífico Sul e do Golfo Pérsico e vendê-lo a todos os navios que passam pelo gargalo natural do Estreito de Malaca. Dada sua localização e o fato de que os petroleiros de petróleo bruto já passam pela área, ela abriga o maior porto de bunker do mundo, oferecendo preços ainda mais baixos do que os estados do Golfo. Singapura produz algum petróleo para si, mas é apenas cerca de 20 mil barris por dia, uma fração muito pequena do volume total de petróleo que passa pelo país. Para tornar-se ainda mais um balcão único para as necessidades de transporte, a cidade desenvolveu a maior bolsa de commodities da região, onde empresas e especuladores podem garantir preços para recursos que são negociados em toda a Ásia. A combinação única de autoridade do governo e capitalismo frouxo mais uma vez foi fundamental para fazer essa indústria decolar. A indústria do petróleo requer um grande investimento de capital para ser competitiva globalmente, mas o país empobrecido de Singapura em meados dos anos 1970 não teria sido capaz de fazer esse investimento sozinho. Era necessário atrair empresas multinacionais de petróleo para montar a indústria em troca de compartilhar os lucros no futuro. Ao investir em um país estrangeiro, especialmente em um tão novo e potencialmente instável como Singapura, as empresas internacionais vão querer um motivo convincente para estar lá. Uma vez que Singapura tinha poucas reservas de petróleo, isso por si só não seria suficiente. O potencial de sua posição geográfica era compreendido. Mas os economistas argumentaram que o que realmente tornou uma escolha lógica foi as liberdades dadas às empresas de petróleo estrangeiras para operar no país e a segurança que recebiam de um Estado, efetivamente de um partido só que poderia garantir a consistência das políticas. Outra vantagem que Singapura teve foi que ela adotou um sistema legal de direito comum inglês de seus colonizadores anteriores.
que é um sistema bem visto e amplamente entendido para resolver disputas comerciais, muito mais atraente para empresas internacionais do que sistemas alternativos na região. Estar no lugar certo na hora certa e ter a autoridade certa para fazer os acordos certos foi a base do sucesso econômico de Singapura. Não é justo chamar tudo de sorte, porque capitalizaram esse sucesso inicial reinvestindo em seu povo e em suas indústrias. Mas se estivesse localizado em qualquer outro lugar do mundo além do canto que se tornaria o epicentro do comércio global, provavelmente não teria sido nada tão notável quanto é hoje. Outro problema em assumir que, com as políticas certas, outros países podem seguir os passos de Singapura é que, na maioria das vezes, as pessoas estão aprendendo as lições erradas. Singapura é frequentemente usada como exemplo do que pode acontecer quando os impostos e as restrições empresariais são baixos. A ideia é que as empresas criem suas operações lá e contribuam para a economia de outras maneiras. Mas são muitos se, por mais tentador que seja tentar se tornar uma economia tão próspera quanto Singapura, há exemplos melhores a seguir que provavelmente produzirão resultados muito melhores para dezenas de países ao redor do mundo que estão passando por seus próprios períodos de rápido desenvolvimento. Espero que tenham gostado desta jornada por Singapura e das lições que podemos aprender com seu sucesso. Lembrem-se de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar. Fiquem ligados para mais conteúdo sobre economia e geopolítica no canal. Até a próxima!